sobre essa operação e também sobre o impacto de tudo isso na tentativa de recuperação dos bilhões que foram sonegados durante esse momento. Então, para isso, a gente vai conversar agora com Guilherme Vinhas, que é advogado especialista em óleo e gás, quem nos explica, inclusive, nesse momento, do ponto de vista tributário dessa questão, quais são os maiores impactos. Mas, antes de mais nada, Guilherme, bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite e bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. É um prazer estar aqui com vocês. É, é, Vam- esse tema é um tema que eu acompanho há muito tempo infelizmente, para quem está no setor, para quem atua no setor de distribuição de combustíveis, não é novo. Tá. É, Eu Pois quero não. trazer alguns detalhamentos, inclusive, ponto a ponto, para a gente ir acompanhando aqui uma linha de raciocínio, Guilherme. Primeiro, do ponto de vista de tributação, realmente, e também de recuperação de ativos, né? A Receita Federal fala em bilhões de reais sonegados nesse esquema. E eu quero entender, na prática, quais são os instrumentos tributários, né, obviamente, ilegais, que agora o fisco pode utilizar para poder tentar recuperar esses valores. É possível isso nesse momento? A gente tem artifícios tributários legais que possibilitem isso? Essa é uma boa pergunta, Débora. Ontem, ao longo do dia, eu conversei com algumas pessoas exatamente para saber, tentar identificar o tamanho, né? O tamanho exato. A gente tem um grande número, mas ninguém sabe ao certo exatamente o volume que foi sonegado, né? Então, certamente a Receita Federal vai trabalhar e vai entrar com as medidas judiciais e, enfim, que são cabíveis e que são amplamente utilizadas. Mas o problema é que essas empresas são empresas que utilizam de meios ilícitos por pessoas interpostas, né, por laranjas, como se costuma dizer, de tal forma que é muito difícil cobrar esses tributos que não foram pagos. Né? E aí, então, quer dizer, você mencionava um pouco antes, né, essa instrução normativa da Receita Federal das fintechs, que é fundamental, eu acho que veio tarde, inclusive, mas um outro efeito colateral importante em relação aos tributos que deixam de ser pagos é o projeto de lei do devedor quanto mais. Esse é um projeto de lei que busca estabelecer critérios objetivos para identificar as empresas e puni-las, evidentemente, as empresas que deixam deliberadamente de recolher impostos é, e, e o fazem por meio, como eu mencionei, de pessoas interpostas, de laranjas, para ganhar mercado, praticando uma concorrência desleal e muitas vezes, ou quase sempre, também criando problemas para os consumidores, não só por meio de sonegação fiscal, que afeta a arrecadação, mas também por adulteração de combustível e outras fraudes, como a gente viu no dia de ontem. Uhum. Você muito bem mencionou aqui essa instrução normativa agora, né, que enquadra as fintechs como também como instituições financeiras, ou seja, tendo que responder às mesmas transparências, às mesmas obrigações de transparência nesse momento. Eu quero entender o que muda na prática nesse tratamento regulatório e do ponto de vista jurídico, quais que são as implicações, Guilherme, que a gente tem nesse momento para o setor financeiro e, obviamente, também para a cadeia de combustíveis? Olha, Débora, para o setor financeiro, na verdade, essa instrução normativa vai trazer transparência para as operações que são feitas nas fintechs. É importante a gente deixar claro, ontem a diretora da Receita Federal em São Paulo deu uma entrevista mencionando que existem cerca de 200 fintechs e só 4 ou 5 estão envolvidos. Quer dizer, as fintechs não são instrumentos por si de fraudes, né? Como todo setor, existem os maus agentes. Então, o que essa instrução normativa vai fazer é dar transparência, permitir que os órgãos de controle, a Receita Federal em especial, possa identificar movimentos que podem significar, que podem ser resultantes de fraudes. Então, isso é muito importante. Isso já acontece com os bancos, né? Os bancos tradicionais, eles são
toda movimentação a partir de um determinado valor, ela é obrigatoriamente informada à Receita Federal. Isso vai passar a acontecer com as fintechs, o que é extremamente saudável para todo o setor, em especial para as fintechs que trabalham corretamente, que é uma grande maioria, né? Então, isso para o setor financeiro é muito importante. Para o setor de combustíveis é fundamental, porque pela primeira vez no Brasil a gente está pegando o braço financeiro dessas fraudes que, como eu já comentei, infelizmente ocorrem há muitos anos. A gente vê, e são sempre os mesmos atores, né? A gente vê refinarias, distribuidoras que reiteradamente fraudam, sonegam, adulteram e que o Estado tem uma dificuldade enorme de paralisar as atividades deles. Então, eu acho que agora a gente, alcançando o braço financeiro, a gente vai ter um avanço significativo e que pode tornar o ambiente concorrencial no setor de combustíveis muito mais saudável. Uhum. Como advogado, eu conto agora com essa tua experiência para poder tentar trazer também para a gente uma visão do impacto financeiro para poder pôr essa regulamentação agora em prática, Guilherme, porque a gente sabe que é preciso dedicar um certo tempo para poder responder a todas as normas tributárias, inclusive, né, de prestação de contas com a Receita Federal. Muitas empresas têm um custo bem alto com isso. Seria esse o impeditivo das fintechs até o momento, né, alegarem essa necessidade de diferenciação, né, nessas regras de transparência, e a partir do momento que agora eles têm, né, que cumprir essas mesmas normas, eles ficam sujeitos a custos mais elevados no seu dia a dia? Isso inviabiliza, na tua visão, a operação de fintechs? Ou, na prática, você também como advogado já acompanha empresas que representam muito bem, já cumprem voluntariamente essas normas? O que você nos diz sobre isso? Olha, Débora, eu acho que, na minha opinião, quer dizer, as empresas sérias têm que ter um compliance sério. Então, eu acredito que, sem dúvida alguma, isso vai gerar um custo adicional para as fintechs. Toda obrigação de reporte, ela gera um trabalho adicional, mas é um trabalho adicional que, inclusive, dá conforto às fintechs que trabalham honestamente. Quer dizer, não tem dúvida de que transparência é algo perseguido por grande parte dessas fintechs, né? O que vai acontecer a partir de agora. E um detalhe que eu acho bastante importante, quer dizer, ontem, no dia de ontem, várias pessoas mencionaram as fintechs como talvez mecanismos de fraude de uma forma muito generalizada. Mas é importante ainda deixar claro que as fintechs elas são fundamentais, especialmente para a população de baixa renda, que não tem acesso ao sistema bancário formal, porque os volumes de recursos financeiros são baixos e, portanto, os custos dos bancos tradicionais são altos para essas pessoas. Tem nas fintechs a possibilidade de entrar num sistema, digamos assim, de meios de pagamento que facilita muito a vida. Quer dizer, a pessoa não precisa ficar andando com dinheiro simplesmente porque não tem uma conta no banco. Então, a fintech tem também uma função social e uma função no mercado financeiro muito importante. E de forma que eu acho que, sem dúvida alguma, respondendo a sua pergunta, isso vai gerar um custo adicional, mas é um custo adicional que vai ser absorvido na minha opinião, não deve, de forma alguma, inviabilizar a operação dessas fintechs. Em casos de sonegação em larga escala, como esse que a gente viu, né, vindo à tona nessa quinta-feira, até onde vai a responsabilidade dos sócios e também de administradores das empresas investigadas? É uma excelente pergunta, Débora. Na verdade, para responder a sua pergunta, é importante a gente dar um passo atrás e dizer o quão importante é o trabalho feito pela ANP. A ANP é a agência reguladora que fiscaliza o setor de distribuição e revenda de combustíveis e que faz um trabalho muito importante, identificando fraudes que lesam os consumidores, tanto em qualidade de combustível, como em reiteradas fraudes e sonegação fiscal que geram concorrência desleal.
E aí eu acredito que a operação de ontem vai trazer uma outra repercussão positiva, que é, espero eu, reforçar o trabalho das agências reguladoras. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, e, portanto, em governos de diferentes espectros ideológicos, a ANP perdeu 82% da verba da receita destinada à fiscalização, que são as despesas discricionárias. Então, quer dizer, sem dúvida alguma, há um esvaziamento da capacidade de fiscalização da agência, que faz o melhor com os recursos que pode. Mas é preciso reforçar, e eu acho que a operação de ontem pode ter esse efeito positivo. Quer dizer, a fiscalização da ANP, quando lavra um auto de infração, identifica quem são os sócios, identifica pessoas físicas ou jurídicas que são sócios, e em caso de adulteração de combustível, que é uma das fraudes que é recorrente, que a gente viu ontem na fantástica operação feita pelo Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal, é tem como efeito secundário a impossibilidade dessas pessoas ficarem atuando no mercado de distribuição e revenda de combustíveis. Então, quer dizer, é fundamental que a ANP tenha recursos para autuar, para identificar as pessoas físicas e jurídicas, ainda que isso seja muito difícil, porque, como eu disse antes, existem pessoas interpostas, existem laranjas que são colocados exatamente para que os verdadeiros sócios dessas empresas não sejam penalizados e, portanto, excluídos ao longo do tempo desse setor pela ANP. É, Ainda que isso aconteça, é fundamental que a ANP tenha recursos e a gente brigue para que isso aconteça, que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro proveja aí os recursos financeiros necessários para identificar, autuar e punir os sócios e acionistas dessas empresas que reiteradamente que são devedores contumazes da Receita e fraudadores por reiteradas vezes. É isso. Muito obrigada, então, Guilherme, pelo seu tempo, né? Conversamos aqui com o Guilherme Vinhas, advogado especialista em óleo e gás, né? Quem nos explicou do ponto de vista tributário de toda essa questão dessa operação dessa quinta-feira. Muito obrigada, meu querido. Obrigada pelo seu tempo e até uma próxima. Obrigado, Débora. Bom dia. Até mais.